Agora sim, chegamos ao momento que consideramos muito especial. O momento onde nós queremos calar a nossa voz e inclinar os nossos ouvidos na direção de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem preparado para os nossos corações. Parece que parou. Tem uma luz vermelha aqui. Acho que é bateria, será? Né? Bateria. Vou usar aquele, né? Deixa eu só trocar, rapidinho. Ah, tá. É bateria só. Só bateria. Som. Acho que voltei. Então, nós queremos aproveitar e investir o nosso tempo ouvindo a palavra de Deus nesse momento. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, as crianças estarão descendo para o culto infantil. Hoje, até 11 anos. Então, crianças até 11 anos estarão descendo para o culto infantil. Lá estarão também ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Que maravilha aprender de Deus desde cedo, né? Que Deus abençoe as nossas crianças e as fortaleça para permanecerem firmes e constantes aí na obra do Senhor. Irmãos, quanto a nós que já temos 12 anos ou mais, nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor aqui. Foi com bastante alegria que no domingo passado nós iniciamos a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Então é lá que nós vamos continuar as nossas reflexões nesta noite. Nós estamos fazendo a exposição bíblica dessa carta e o nosso plano é passar por todos os versículos de todos os 5 capítulos dessa carta. Evidentemente não tudo hoje, mas nós vamos domingo a domingo avançando para termos uma compreensão completa e mais clara daquilo que Deus espera de nós e nos revelou na sua palavra através do apóstolo Pedro. Então, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, é onde nós estamos. Essa carta foi escrita a partir da cidade de Roma, por volta do ano 64, pelo apóstolo Simão, né? Conhecido também como apóstolo Pedro, ou Simão Pedro. Foi escrita para os crentes de várias regiões ali na Ásia Menor, que estavam fugindo da perseguição do Império Romano. Então estavam vivendo numa época super difícil de viver e agradar a Deus, de seguir a Cristo, de se apresentar na sociedade como alguém que ama a Jesus, que crê em Jesus, que quer viver com Cristo e para Cristo. Quem fazia isso naquela altura era afugentado de onde estava, sob pena de ser preso, ser torturado ou até mesmo morto. Então, os crentes que receberam originalmente essa carta estavam nessa situação. Então, podemos imaginar, não era o momento mais tranquilo da vida deles. Na pregação passada, nós cobrimos os versículos de 1 a 5 do capítulo 1 e vimos ali reflexões sobre a identidade do crente em Cristo e a segurança da salvação. Vimos que Deus escolheu você, então Deus tem um plano que envolve a humanidade, envolve a sua própria pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, envolve homens, mulheres, jovens e crianças neste mundo. E Deus, então, escolheu pessoas neste mundo e incluiu nesse plano, inseriu nesse plano de salvação. Não pessoas que estavam buscando a Deus, não pessoas de bem, pessoas que estavam
com a sua religiosidade mais perto de Deus ou agradando mais ao Senhor, mas pessoas desprezíveis, pessoas vivendo em pecado, pessoas esquecidas de Deus. E Deus, não por elas, mas por Ele, pela sua bondade, sua graça, seu amor, sua misericórdia, escolheu essas pessoas e as inseriu no seu plano de salvação para mostrar que Ele é bom, para mostrar que Ele pode transformar miseráveis pecadores em felizes filhos e filhas de Deus. Deus fez isso, por isso Ele merece a nossa adoração. Então vimos que Ele escolheu você, vimos que Ele te deu uma pátria, que não é essa onde nós estamos vivendo, mas é a pátria celestial. E vimos também que Deus garante a salvação de quem crê em Jesus. Então existe uma exigência para estar inserido nesse plano, é a fé em Jesus Cristo. E para aquele que crê em Cristo, a salvação é garantida por Deus, não pelo que crê. Não é você que crê em Cristo que garante a sua salvação. Na verdade, no que dependesse de nós, nem mais salvos estaríamos. Porque se você é um crente em Jesus, você sabe que assim como eu, você também não tem vivido perfeitamente em completa obediência a Deus, conforme está revelado na palavra do Senhor. Então, se Deus desejasse buscar motivo para não nos salvar, Ele não precisaria procurar muito. Ele encontraria facilmente na minha vida e na sua vida também. Então, o que garante a salvação de quem crê em Cristo não é o procedimento daquele que crê, mas o procedimento daquele que morreu e ressuscitou por nós. O que Ele fez garante a nossa salvação. De nós que cremos nele, em Jesus Cristo. Vimos isso no domingo passado. Para hoje, queremos avançar no trecho a partir do verso de número 6 até o verso de número 9. Então, primeira carta de Pedro, versos de 6 a 9. Eu vou fazer a leitura desse trecho na versão atualizada das Escrituras Sagradas. Peço que, se você tem a sua Bíblia, independente de qual versão seja, você acompanhe enquanto eu faço essa leitura e depois nós vamos avançar para a nossa reflexão. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o autor da mesma e que está presente aqui no nosso meio, ilumine o nosso entendimento, traga luz à nossa mente e aos nossos corações para a verdade de Deus. O Senhor é quem nos trouxe aqui nessa noite. Há algo de Ti para os nossos corações. Neste momento, com a compreensão clara da Tua palavra. E nos capacita, nos habilita para nos inclinar na direção da Tua vontade. É o que pedimos com fé e esperança, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu estou dando para a nossa pregação de hoje, a nossa reflexão de hoje é a seguinte:
o sofrimento como prova do valor da fé em Cristo. O sofrimento como uma prova do valor da fé que depositamos em Jesus. A fé em Jesus é valiosa. E o sofrimento que enfrentamos neste mundo dá prova, testemunha do valor precioso, inigualável, incomparável da nossa fé. É essa verdade que nós encontramos aqui. Eu quero convidar você para, mais uma vez, voltar os seus olhos atentamente para o verso de número 6. O verso 6 inicia dizendo, nisso exultais. Eu quero dar uma paradinha aí para a gente entender o que ele está falando. Nisso exultais. Exultar é alegrar, comemorar, regozijar, festejar. Todos esses são significados que estão atrelados a exultai. Então ele está dizendo, nisso exultais. Nisso o quê? No que o crente deve exultar. Qual é o motivo da alegria do crente, da festa, do regozijo do crente? Ele diz, é nisso que vocês têm que exultar. Nisso o quê? Evidentemente, o que ele estava falando antes, que nós vimos no domingo passado. Por exemplo, as seguintes verdades. Que somos eleitos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, escolhidos por Deus e inseridos no plano da sua salvação. Que isso foi feito por Deus com muita misericórdia por nós. Não merecemos, mas Deus derramou muita misericórdia fazendo isso em nosso favor, nós que cremos em Jesus. Fomos gerados novamente. Então, não temos só essa geração física, nascendo da barriga da nossa mãe, mas temos também uma geração nova, nascendo na família de Deus. Uma nova vida, um novo nascimento. Uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo, assim como ele morreu e ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, assim também nós recebemos essa mesma esperança viva. A promessa de uma maravilhosa herança, uma herança que não se estraga, uma herança que não se contamina, uma herança que nunca se acaba, tudo isso sendo guardado para o desfrute do crente pelo poder de Deus, como está descrito aí no verso 5 e nos versos que nós lemos de 1 a 5. Tá? Tudo isso guardado para o desfrute do crente, mas como diz o final do verso 5, para revelar-se no último tempo. Então, a glória da salvação, a glória completa da salvação de Deus é algo que o crente vai desfrutar no futuro. E pensar nessas coisas, lembrar dessas verdades, deve animar o crente no presente. Por que isso deve nos animar e o crente deve exultar nessa esperança gloriosa do que Deus promete? Irmãos, você deve trazer isso na sua memória, você deve lembrar da glória de Deus, do reino que você tem, da salvação, da misericórdia em Cristo, de Deus te guardando. Lembre disso, que você desfrutará isso no futuro, porque no presente a realidade é diferente. Nós vivemos em dias difíceis. Vivemos dias maus. Talvez uma melhor palavra para usar seria dias terríveis neste mundo. Essa é a verdade que encontramos na palavra de Deus. Perceba então que o verso 6 aponta: nisso exultais, no que espera vocês no futuro. Porque embora no presente, ou seja, agora, no tempo em que estamos vivendo, o hoje, aí ele diz, por breve tempo, ele dá duas qualificantes. Hoje, a primeira qualificante, por breve tempo,
A segunda, se necessário, aí ele declara, sejais contristados por várias provações. Tá? Então ele fala de várias provações, vários sofrimentos, várias dificuldades na nossa vida hoje em dia. E aí eu quero dar duas notícias que talvez não sejam tão boas, mas que refletem a realidade do que está descrito aqui. Primeiro ele diz, depois de dizer que é agora essa situação, ele diz assim, por breve tempo. Mas esse breve tempo, você vai falar, o mundo tá mal, as dificuldades nos alcançam, mas graças a Deus a Bíblia diz, é por breve tempo. Sim, a palavra de Deus é verdadeira, mas talvez você não fique tão feliz em saber que esse breve tempo é em comparação com o tempo de glória que teremos na presença de Deus, ou seja, a eternidade. Então, o breve tempo que precisaremos suportar aflições, provações, dificuldades e sofrimento, pode ser todo o período da sua vida neste mundo. Tá? Não importa se você tem agora aqui, os de 11 anos para baixo já desceram, então se você está aqui, você tem 12 anos, pode ser que você, crendo em Cristo, sendo fiel a Deus, enfrente dificuldades, provações e sofrimentos na sua vida durante todo o seu período de vida neste mundo. Se isso acontecer, você como crente não deve se espantar. Não deve se indignar e nem se admirar, como se fosse uma coisa de outro mundo. Puxa, eu estou me dedicando a buscar a Deus. Eu estou desejoso de aprender, de andar com Deus, de viver para Ele. Estou procurando me afastar daquilo que é mal. E ainda assim, o sofrimento, as calamidades, os problemas e dificuldades não desaparecem da minha vida. O que eu estou fazendo de errado? Talvez você se pergunte. Está aqui a resposta da palavra de Deus. É possível que você esteja fazendo alguma coisa de errado? Certamente. Então você precisa avaliar, verificar o seu coração. Mas também é possível que isso seja simplesmente como ele diz aqui, breve tempo de provações. Breve tempo de várias provações que você está experimentando. Então entenda, a salvação que Deus nos dá, que é garantida, é verdadeira, tem valor, não significa que o sofrimento não fará parte da nossa vida, ou que ele fará parte da nossa vida só um pouquinho, já que cremos em Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Então, a primeira qualificante por breve tempo pode significar toda a nossa vida. Será que você está aqui e está chateado com Deus porque as coisas na sua vida não estão caminhando bem? Será que talvez você veio aqui porque tem enfrentado dificuldades e tem pensado, poxa, tem alguma coisa de errado comigo. Eu tenho que me aproximar mais de Deus, buscar Deus, porque desse jeito não dá. Saiba, Deus não está prometendo modificar a situação de dificuldades da sua vida, para que a sua vida seja uma vida tranquila em todas as esferas neste mundo. Deus não promete isso. Se você está buscando isso, não está buscando o que Deus, o interesse de Deus para a sua vida aqui, enquanto você está aqui. É claro que Deus tem poder de mudar qualquer situação. Ele tem esse poder. É claro que Deus já mudou situações difíceis de pessoas, tanto no passado, e isso está registrado nas Escrituras, quanto no presente. Deus faz isso porque Ele é bom, porque Ele tem misericórdia. Não é que essas pessoas merecem, não é que acertaram mais do que você. Deus faz isso para mostrar a bondade dEle
para quem Ele quer, quando Ele quer. Mas Ele não promete, não está obrigado a fazer isso para todas as pessoas, a todo momento, simplesmente porque creem em Jesus. O segundo qualificante, ele diz, várias provações no presente, hoje, enquanto estamos no mundo, o crente vai viver, mas por breve tempo, agora esse breve tempo pode ser a vida inteira, e o segundo qualificante, se necessário, tá? Se precisar. A outra notícia que também pode não ser muito boa é que geralmente precisa. Tá? Geralmente precisa. Deus usa essas dificuldades, várias provações que estão no controle de Deus para trabalhar na nossa vida. Inclusive, aumentar a nossa expectativa da glória. Aumentar o contraste daquilo que vamos experimentar na presença do Senhor, quando comparado com as experiências que temos aqui neste mundo. Então, essas são verdades que precisamos encarar. O texto fala algumas outras verdades que estão contidas aqui. Veja, o texto diz, no verso 6 ainda, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Irmãos, o que a Bíblia está declarando aqui com essa palavra aí, contristados, tá? No original aí, no grego, essa palavra tem diversos significados. Contristados tem o significado de, o possível significado, tá? De ofender. Então, contristar é a mesma coisa que ofender. Tá? Então, se você está contristado, pode significar que você foi ofendido por alguém. Tá? Se você está contristado, também pode significar que você está magoado com alguém. Tá? A palavra no original continua com seus significados. Também causar aflição. Se você está contristado, que é a palavra que aparece aqui, também pode significar que você está passando ou experimentando uma grande aflição na sua vida. E ainda pode significar tristeza. Contristado ou com tristeza, tá? Pode significar isso também. Que alguma coisa está acontecendo ou até um combinado de muitas coisas na sua vida que estão trazendo tristeza para você. Então, o crente experimenta essas realidades. O crente pode ser ofendido e também é capaz de ofender. Evidentemente, pode ser magoado, pode sofrer aflição neste mundo, pode experimentar tristeza na sua vida. No mundo, o crente também vai chorar, também vai ser ofendido, magoado, vai passar por aflições, vai se entristecer. Jesus deixou claro isso. Jesus fez questão de não enganar aqueles que creram nele. Quer crer em mim, quer ser meu discípulo, quer me seguir, receber salvação e vida eterna, mas fique sabendo, as dificuldades, os sofrimentos farão parte da sua vida, mesmo crendo em mim. Deixa marcado aqui na 1 de Pedro, e vamos ver o texto que declara isso no Evangelho de João. Então, no Novo Testamento, você tem lá Mateus, Marcos, Lucas e na sequência João. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Veja o que encontramos ali no verso de número 33, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João 16, verso 33. Diz assim, Jesus falando, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando a respeito de paz. Uma paz que vem dele. Ele diz,
Tenho-vos dito isso para que tenhas paz. Mas não é paz da sociedade, não é paz social. Ele diz, é paz em mim. É uma paz em Cristo, uma paz interior que o crente vai desfrutar. Mesmo se aqui fora, no mundo, na sociedade, houver grande turbulência na vida do crente. Mesmo em meio a isso, o crente pode experimentar verdadeira paz em Jesus. E ele diz, no mundo passais por aflições. No mundo significa nesse momento agora em que estamos vivendo. Isso está alinhado, isso combina com o que acabamos de ver na revelação dada ao apóstolo Pedro, lá na primeira carta. Então estamos aqui no mundo, se prepare. Aflições, dificuldades e provações vão chegar na sua vida. E aí Jesus diz, eu venci o mundo. O crente tem vitória garantida. Isso também está refletido lá em Pedro. A nossa herança maravilhosa com Deus, mas está reservada, guardada pelo poder de Deus para desfrutarmos no último tempo e não agora. Tá? Então, lembre-se disso. Jesus convida para que o sigamos, o sirvamos, o amemos, mas ele nos conta a verdade de que provações virão e sofrimento é real. O sofrimento é verdadeiro na vida do crente. Talvez você esteja aqui e esteja sofrendo por algum motivo. E talvez você que não está passando por sofrimento hoje, olhe para a vida de um irmão ou de uma irmã que está sofrendo e fique inclinado a julgar aquele irmão. Olha lá, tá vendo? Nem parece que é crente. Afinal de contas, por que não confia em Deus? Não sei por que está assim tão abalado. Saiu ali da igreja, ou chegou na igreja, estava até chorando quando estava contando o que estava acontecendo na vida dele. Não confia em Deus, não é? Não sabe que Deus pode mudar essa situação? Que crente sem fé é esse? Irmãos, irmãs, muito cuidado com isso. O sofrimento na vida do crente é real. Assim como foi completamente real na vida do nosso Mestre. Jesus Cristo sofreu de verdade. Sentiu dor incomparável. Física, sim, mas também emocional, espiritual. Jesus Cristo enfrentou dor e sofrimento. E nós que somos chamados pelo seu nome, também enfrentaremos sofrimento real enquanto estamos aqui. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. Veja, não só o sofrimento é real, e aparece ali na palavra contristados, do versículo 6, mas também o sofrimento é diversificado. O sofrimento pode nos atingir de várias maneiras, em várias frentes. É isso que a palavra de Deus diz, pois o texto apresenta contristados por várias provações, ou várias tentações, ou vários sofrimentos. É a ideia aqui. Então, o sofrimento é diversificado, ainda aqui na vida do crente. Deixa marcado aqui na 1 de Pedro, vamos ler um verso apenas, lá no livro de Eclesiastes. Depois vamos voltar aqui para Pedro. Então, se você abrir sua Bíblia no meio, você vai abrir lá em Salmo, ou perto de Salmo, depois você vai encontrar Provérbios e depois Eclesiastes. Esse é o livro que você quer encontrar agora. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. Veja o que diz o verso de número 8. Eclesiastes 11, 8. Lá nós lemos o seguinte: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos.
tudo quanto sucede é vaidade. Então, nas palavras do autor aqui de Eclesiastes, sim, existe alegria também na vida do crente neste mundo, mas haverá dias de trevas, e eles serão muitos, mesmo na vida daquele que busca a Deus. Esteja preparado para quando o sofrimento chegar na sua vida. Não fique impressionado ou admirado. E entenda que ele pode chegar através de várias vias na sua vida. Eu anotei aqui algumas das mazelas e sofrimentos que o crente também experimenta, assim como aqueles que não confiam no Senhor. Esse sofrimento pode ser originado pelos nossos desejos pecaminosos, pelos pecados de outras pessoas que estão perto de nós, ou simplesmente por circunstâncias adversas desse mundo. Então o sofrimento pode vir com várias maneiras e causas, tá? Por exemplo, algum problema de saúde seu ou de alguém na sua família. Isso acontece na vida do crente. Além disso, alguma crise financeira, um desemprego. O crente também passa por isso. Ou uma necessidade que está além do previsto. Uma necessidade financeira. Talvez está andando com o seu carro, aconteceu lá um problema e aí, eita, olha quanto que é essa peça para trocar e eu não estava organizado para isso nesse momento. Você vai passar por sofrimentos como esse, mesmo crendo em Cristo. Problemas de relacionamento com algum irmão, um desacordo, uma opinião diferente, um irmão magoar você, falar alguma coisa de você que você não goste. Ou você falou dele e agora está sofrendo porque aquilo está incomodando o seu coração. Algum caso de infidelidade conjugal. Isso acontece na vida do crente, embora não seja isso que Deus deseja, mas isso acontece. Um diagnóstico ruim, inesperado. Você está esperando um exame e o que vem lá não era o que você queria ver, aquele resultado. Mas isso acontece. Ou pior, a ausência de um diagnóstico. Você está sentindo alguma dor ou tendo algum problema e nenhum médico descobre o que você tem para que você possa tratar. Isso traz sofrimento. Um filho rebelde, desobediente ou viciado, dependente. Um veículo que está sempre quebrando, isso traz sofrimento na sua vida. Um chefe ou um colega de trabalho implicante ou então insuportável. Você fica querendo sair dali porque não aguenta estar com aquela pessoa infernizando a sua vida. Um familiar desaparecido, assaltado, sequestrado. Essas coisas podem acontecer também conosco. Precisamos ser cautelosos. Precisamos estar atentos. Uma filha, um filho ou uma esposa violentada, isso pode acontecer com o crente também. Um familiar que precisa de cuidados intensivos. Um namoro desagradável de um filho ou de uma filha que faz você sofrer. Essas coisas podem acontecer na vida do crente e precisamos estar preparados para essa realidade. Mas embora a palavra de Deus afirme que o sofrimento é real, também afirme que o sofrimento é diversificado, e muitos outros exemplos poderíamos dar. A palavra de Deus também afirma que o sofrimento é derrotado pela fé. O sofrimento é derrotado pela fé. A fé vence o sofrimento. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Assim como o fogo prova o ouro, e o ouro supera a aprovação do fogo, a escória não. A escória é queimada, a escória é dissolvida, é diluída, mas o ouro puro e valioso permanece. Depois de passar pelo fogo, assim também, quando o crente ultrapassa a aprovação e continua crendo em Jesus, não dá as costas para Deus,
continua buscando o Senhor, continua se fortalecendo. Essa fé provada e aprovada do crente se revela a verdadeira e valiosa fé em Jesus. Nem toda fé é a fé verdadeira e valiosa em Jesus. Irmãos, o que alguém precisa para dizer que crê em Deus? Eu conheço pessoas que, se eu oferecer para ele R$100, tá aqui R$100 para você dizer que crê em Deus. Ele topa na hora. Né? Talvez menos. Mesmo que não creia. O que é necessário para dizer que crê em Deus? Quem sabe? Ter boca. Você tem boca, você pode dizer que crê em Deus. Então, falei que creio em Deus. Alguns anos atrás, com certeza já poderia dizer muitos anos atrás, se eu quisesse, eu estava estudando em uma das escolas, em uma das formações que eu fiz, e lá tinha um rapaz, que ele sabia que eu era crente. E ele ficava assim, olhando, verificando as minhas atitudes, fiscalizando as minhas atitudes, o que eu falava, o que eu fazia, para poder chegar e falar, você fala que é crente, está fazendo isso, né? Então, eu fazia meu curso e procurava viver a vida fazendo o que deve ser feito. E eu lembro que depois de passar um tempo e ele não conseguir falar nada, ele veio para mim e perguntou assim, rapaz, então você é crente? Então quer dizer que você vai para o céu, você é melhor do que nós, com essa conversa. Eu falo, não sou melhor do que ninguém, mas eu creio em Cristo e eu vou para o céu, porque é isso que é o necessário para alguém ir para o céu. É crer em Cristo. E ele disse, é? Então tá bom, então eu também creio em Cristo. Pronto, agora eu vou para o céu. Ele falou assim, mas evidentemente ele estava pouco ligando, pouco se preocupando para o significado do que de fato é crer em Cristo. Ele não fazia a menor ideia de que, além da verdadeira fé valiosa, que é a fé em Jesus, que é derramada por Deus no nosso coração, existe 1001 fé falsas. Fé de boca, fé que não vale nada, fé que quando é testada, quando é provada, não pelo fogo literal, mas sim pelo sofrimento que é abundante nesse mundo. Quando a fé é testada pelo sofrimento, e essa fé leva a pessoa a virar as costas para Deus, a se revoltar contra o Senhor, a abandonar o caminho de Cristo, essa fé se revela uma fé sem valor. É o anel que parece de ouro, mas é de bronze, ou talvez de plástico. Quando passa pelo fogo, não sobra nada. Mas existe uma fé verdadeira, uma fé valiosa, uma fé que você descobre que tem quando enfrenta grandes e terríveis provações. Dificuldades e sofrimentos que fariam qualquer pessoa esquecer de Deus e abandoná-lo completamente, se sentindo justificada. Porque, afinal de contas, para que eu quero um Deus que permite acontecer uma desgraça dessa na minha vida? Eu amava tanto a minha mãe, eu amava tanto o meu pai, eu amava tanto o meu filho e Deus levou. Para que eu quero um Deus desse? Mas quando você passa por uma situação difícil, um sofrimento que o mundo fala assim, Deus me livre, e bate na madeira 3 vezes, esperando que isso ajude eles de alguma maneira. Não ajudará, não fará nada. Mas quando isso acontece com você, que crê em Cristo, e você chora,
Você sente a dor. Você fica sem saber como lidar, nem quando ou se essa situação vai melhorar. Mas você, ao invés de se afastar de Deus, se apega a Deus. Confia em Cristo. Sem barganhar com Deus. Senhor, eu vou crer em Ti se a minha situação mudar. Não! Você sabe que mesmo que ela não mude logo, ou ela nunca mude, Cristo é o motivo da sua alegria. Cristo é a diferença que você não vai encontrar nesse mundo. Quando você percebe isso, que você está blindado, não para que o sofrimento não te atinja, mas para que quando o sofrimento te atinja, o seu coração permaneça firme em Deus. Irmãos, isso é algo que o mundo não conhece. Isso você não consegue comprar no Santa Amaro, no centro da cidade, indo lá para o exterior. Isso não se vende em lugar nenhum. Isso é derramado por Deus nos nossos corações. Essa é a fé que tem valor. Essa é a fé que faz a diferença. Não é a fé que promete mudar tudo magicamente. É a fé que promete nos manter de pé. Felizes em Deus, no meio da provação e da dificuldade que nos encontra, que nos alcança. É isso que diz o verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo o ouro apurado por fogo, isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé valiosa. Não porque é a fé que você tem, mas é porque é a fé de Jesus derramada no seu coração. Deus faz isso. O motivo dessa fé estar aí na sua vida não é que um dia você viu, ouviu de Deus e falou, pai, Deus é coisa boa, eu quero. Não é isso. O motivo dessa fé está aí. Se ela está, é porque Deus olhou para você, miserável pecador, e disse, eu vou colocar a minha fé no coração dessa pessoa. Ele vai crer em mim de uma maneira que mesmo em meio às provações, ele permanecerá de pé. O mundo vai cair, o mundo vai se desesperar, mas essa pessoa eu sustentarei pelo meu poder. Deus é quem faz isso. E você pode, isso sim você pode fazer, clamar a Deus, pedir que Ele derrame dessa fé no seu coração. Nós estamos vendo justamente o valor, o sofrimento como prova do valor da fé em Jesus Cristo. Então o sofrimento prova isso, prova que essa fé tem valor. Porque se essa fé for uma fé para deixar a nossa vida sempre um mar de rosas e alegre, então não é a fé que temos. Porque a minha vida não é assim. A sua vida não é assim. A verdadeira fé em Jesus não faz isso na nossa vida. Deixa a nossa vida um mar de rosas sem dificuldades. Mas a verdadeira fé nos dá sustentação, mesmo em meio às dificuldades. Falamos sobre o sofrimento como prova de valor da fé. Agora vamos falar sobre o valor da fé em Cristo. Veja aí os versos 8 e 9, onde nós encerramos a nossa pregação. Versos 8 e 9 falam do valor da fé em Cristo, declarando que o valor da fé em Cristo é baseado no amor. Veja o que ele diz no verso 8. Depois de ter falado de Jesus Cristo, no final do verso 7, cita Jesus Cristo, menciona Jesus Cristo, aí ele diz no verso 8, esse Jesus Cristo aí, a quem não havendo visto, amais.
A nossa fé em Jesus é uma fé baseada no amor. Ela tem valor porque é baseada no amor. Ah, essa fé tem grande valor porque o amor que eu tenho por Deus é um amor que ninguém consegue medir. Olha, sinto muito lhe dizer, mas o valor dessa fé é baseado no amor, mas não no amor que você tem por Deus. Porque esse amor que temos por Deus, ele flutua. Sabe? Às vezes a gente está tão amando a Deus que parece que vai voar. Outros dias, a gente está meio chateado com Deus. As coisas não aconteceram do jeito que a gente pensa. Deus está fazendo coisas estranhas, que a gente não está entendendo. Ô Deus, por que isso está assim? Ô Deus, e aquilo que eu pedi, cadê? Ô Deus, logo eu. Então o nosso amor por Deus, que deve ser grande, deve ser verdadeiro, ele ainda não é do jeito que deveria ser. Mas o amor de Deus por nós, esse sim, é base dessa fé valiosa. Veja, por exemplo, deixa marcado aqui onde estamos, veja na primeira carta que o apóstolo João escreveu. Está lá pertinho do final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, é a primeira carta de João. Primeira epístola de João. O capítulo é o capítulo 4, e eu vou fazer a leitura a partir do verso 13. Olha o que encontramos aqui sobre o valor da fé em Cristo ser baseado no amor que Deus tem por nós. Veja aí, 1 de João 4, verso 13 e em diante. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Percebeu aí 3 elementos? No verso 13, o Espírito de Deus em nós. Deus nos dá o seu Espírito. No verso 14, o testemunho dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus que nos orienta. E no verso 15, a confissão com a boca da fé que temos no nosso coração. Então, esses 3 elementos estão presentes na vida do crente. O Espírito de Deus em nós, o testemunho dos apóstolos pela revelação da palavra e a confissão que fazemos com a nossa boca de Jesus como Filho de Deus. Agora veja o verso 16 em diante. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha a direção do amor. Vem de Deus e nos atinge. Continuando no verso 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembra do que vimos sobre os sofrimentos da vida? Ah, eu estou doente. Ai, meu Deus, agora eu estou com medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou melhorar? O perfeito amor lança fora o medo. Eu não vou ficar olhando para a minha doença, se eu vou morrer, se eu vou viver. Isso está nas mãos de Deus. Eu vou olhar para Cristo, para quem Ele é, para a segurança que eu tenho nele. O perfeito amor lança fora o medo. Verso 19. Nós amamos por quê? O que diz aí? Porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus derrama amor no nosso coração, o amor dele por nós.
esse amor enche o nosso coração e transborda do nosso coração para Deus e para os que estão à nossa volta. Esse é o caminho do amor. E esse amor testifica que a fé em Cristo tem valor. Também a fé em Cristo tem valor, é expressa pela alegria na vida do crente. Essa alegria, vamos voltar lá em Pedro, estamos encerrando. Pedro capítulo 1, verso 8 ainda. Em quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível também tem a ideia de alegria inexplicável. Você está passando pela dificuldade tremenda. As pessoas estão contra você. Você está chorando de tristeza, mas ao mesmo tempo no seu coração existe uma alegria inexplicável. E o motivo dessa alegria é Jesus. Então o crente exulta na alegria, mesmo dentro das provações. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar ou entender. E por fim, o verso 9 também mostra que o valor da fé em Cristo é premiado com a salvação. Verso 9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo da sua fé, colocar a fé em Jesus, confiar nele, continuar crendo nele, mesmo em meio às dificuldades. Isso revela que a sua fé é a verdadeira fé em Jesus. Ter essa fé possui um objetivo, é o quê? A salvação da sua alma. O descanso para a sua alma. Saber que você está seguro nas mãos de Deus. Essa é a fé em Cristo, que é valiosa, nos faz ultrapassar o sofrimento, produz no nosso coração uma alegria inexplicável e, além de tudo isso, tranquiliza a nossa alma com a segurança e a certeza da salvação que só Deus pode nos dar. Não há um outro caminho. Não há uma outra salvação, nem um outro Salvador. Somente a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eu encerro relembrando o nosso tema dessa noite. O sofrimento como prova do valor da fé em Cristo. Quero deixar aqui alguns lembretes do que vimos. Primeiro, exulte nas promessas futuras garantidas em Cristo. Leia sobre essas promessas na palavra de Deus. Medite sobre essas promessas. Onde é que eu vou morar? Daqui 300 anos, onde é que eu vou estar? Como será? Quem que vai estar lá comigo? O que foi que Jesus disse daquele lugar maravilhoso? Relembre essas coisas. Encha o seu coração de alegria enquanto você vive nesse mundo mau. Segundo, o sofrimento nesse mundo é real e diversificado. Ele vai alcançar você, mas ele é derrotado pela verdadeira fé em Jesus. A verdadeira fé em Jesus te mantém de pé e derrota o sofrimento, não porque tira ele da nossa vida, mas porque nos ajuda a olhar para Cristo e não para a situação difícil que estamos enfrentando. Creia em Cristo e continue crendo nele se você já crê. Por fim, a fé em Cristo é valiosa, pois se baseia no amor de Deus por nós, na alegria que Deus coloca no seu coração e ninguém pode explicar, e também na salvação garantida por Deus para todo aquele que crê em Jesus. 3 perguntas para a gente encerrar. Primeira, fecha aí o seu olho. Nós vamos encerrar com essas 3 perguntas. Você, enquanto está de olhos fechados, com a sua mente voltada para Deus, responda para você mesmo as perguntas que eu vou fazer agora. A primeira, você ama a Jesus? Ele é o maior amor da sua vida? Responda isso para Deus. A segunda pergunta é,
Jesus é a sua alegria neste mundo? Ou você depende das migalhas de felicidade que esse mundo vai te dar aqui ou acolá? E quando as coisas apertam, quando os sofrimentos e dificuldades vêm, você fica desorientado. Jesus é a sua alegria em qualquer situação? Responda para si mesmo. Por fim, a última pergunta que eu quero fazer nessa noite. Você já recebeu a salvação que Jesus veio trazer? Será que essa verdadeira fé, que traz uma alegria inexplicável, que te mantém olhando e firme em Deus, mesmo no sofrimento, nas discussões, nas dificuldades, será que essa fé já está no seu coração? Ela está sendo oferecida de graça, hoje aqui. Basta que você peça a Deus que Ele derrame dessa fé na sua vida. E assim Ele fará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o entendimento sobre a realidade em que vivemos. Esse mundo é mau. A maldade do mundo tem aumentado, Deus, e tem nos atingido, ainda que cremos no Senhor. Mas entendemos que a nossa verdadeira alegria é Cristo, não é a melhora da situação do mundo, não é a melhora da economia do nosso país, não é a melhora das coisas ao nosso redor, mas é Jesus. Ele é a nossa alegria. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não tem essa esperança, alegria e salvação em Jesus, mas está orando, arrependido dos seus pecados, clamando, Jesus, eu quero isso. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero essa fé valiosa, mais do que o ouro, eterna e preciosa. Derrama essa fé no meu coração. Se alguém aqui está orando assim, Senhor, atende pela Tua graça, atende pelo Teu poder, pois só o Senhor pode conceder. A Tua igreja está orando por isso. Realiza os Teus milagres, Senhor, na vida daqueles que têm invocado o Teu nome. Quanto a nós que cremos em Ti, Senhor, agradecemos porque talvez nada mais nesse mundo seja capaz de nos alegrar. Mas o Senhor é a nossa alegria constante. E a nossa alegria aumentará, ampliará, porque é breve o dia do retorno do nosso Deus. Nos mantém de pé, Senhor, com o Teu poder, com a Tua firme mão. Nos faz superar as provações e enche o nosso coração da alegria inexplicável que só quem crê em Cristo é capaz de desfrutar. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana, Deus abençoe. Boa noite, boa semana, Deus abençoe.